Pessoal, vamos lá? Vamos lá? Inquérito policial. Senhores e senhoras, um dos temas que mais cai em concurso é inquérito policial. Sério mesmo. Você tem que saber nada menos do que tudo sobre inquérito policial. Tudo, pessoal. Tudo. Eu sempre falo o seguinte, você não pode errar uma questão de inquérito policial. Não pode. Tá certo? Por quê? Porque ele é um assunto, apesar de cheio de detalhes, mas ele é fácil. Tá certo? Então você não pode errar aquele assunto fácil, porque todo mundo vai acertar. Você pode até errar aquele assunto que quase que a maioria vai errar. Mas inquérito policial não. Então nós vamos dedicar um tempão no inquérito policial, ainda que tenhamos que partir essa aula em 2, 3 ou mais, tá bom? Inquérito policial, que trem é esse? Conceito e finalidade. Tá? Antes de tudo, eu digo para você o seguinte, veja bem, o sujeito praticou um crime. Esse aqui é o caminho que o Estado vai seguir para lá na frente tocar uma sentença nele. Essa sentença ou vai ser condenatória ou vai absolver o sujeito, você concorda? Mas é assim, ó. O cara praticou um crime, o juiz está passando de carro, vê o cara praticando o crime, chega lá, conversa com o assessor, ó, instaura um processo aí pra gente processar um negócio, um fato que eu filmei ali. É assim, senhores? Não, não é assim. Ô juiz, tem regras. E essas regras tem fases. Opa, então aqui eu já faço isso, ó. Eu tenho a primeira fase, eu tenho a segunda fase da persecução penal. Fases da persecução penal. A primeira fase é a fase da investigação. A segunda fase é a fase do processo. Estudaremos também. Que é a fase igual à ação penal. Mas já estudaremos na próxima aula ação penal. Nós estamos estudando aqui inquérito policial. Pode ser parte 1, 2, 3, sei lá. Vamos ver como é que vai seguir essa aula. A primeira fase é a fase do inquérito policial. Inquérito policial tem que vir na sua cabeça igual investigações. Inquérito policial, o sujeito não é acusado, é apenas investigado. Bom, primeira fase, segunda fase. Conceito e finalidade, eu diria para você de forma resumida, que inquérito policial tem o seguinte conceito. É um conjunto de diligências. Diligências são atividades praticadas pela autoridade policial, pelo delegado, pelos seus auxiliares, escrivão, investigador, que os senhores serão, se Deus quiser, ou alguns delegados, outros vão fazer para investigador, outros para escrivão, não é isso? Conjunto de diligência, tudo que é feito nesta primeira fase, a fim de procurar quem praticou aquele fato. Se é que o fato existiu, então eu vou investigar tanto a materialidade, a existência, tudo isso você vai aprender, quanto buscar a autoria do delito. Tá bom? Então, conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária com o objetivo, com a finalidade de apurar a infração penal e sua autoria. Com o objetivo de apurar uma infração penal e sua autoria. Inquérito policial é um conjunto de diligência realizado pela polícia judiciária. Polícia judiciária. Com o fim de quê? Buscar a materialidade e a autoria. Professor, que trem é esse materialidade e autoria? O que é isso? Materialidade é existência. Existência do quê? Do fato. Tá certo? Eu, numa festa, discuto com seu irmão.
fala pro seu irmão, vou te matar. Pode esperar, eu vou te matar. Tá certo? Seu irmão com medo, pega e some. Não avisa a família. Mas ele foi para outra cidade. Você que assistiu, que presenciou a ameaça, você procura o delegado e fala, delegado, meu irmão morreu. Porque o Marciano é matador. E o Marciano falou que vai matar o meu irmão. E o meu irmão sumiu. Então, logo, ele matou meu irmão. O delegado vai instaurar o inquérito policial para verificar, não a ameaça, para verificar o suposto homicídio. Será que porque ele sumiu, tem materialidade, tem existência? Instaura o inquérito policial, no decorrer do inquérito policial o cara aparece. Ué, peraí, ó. Como assim? O delegado chama, não, delegado, eu vou esperar o cara me matar? O cara falou que ia me matar, eu fui viajar. Agora que ele está de boa, que ele não mata mais ninguém, converteu, sei lá o quê, agora eu voltei. Ora, mas então não teve materialidade? Então não existiu o crime? Concorda? Então materialidade, quando você ouvir falar em materialidade é, existiu ou não o crime? Nem sempre. Tá certo? Ora, pessoal, eu tenho um carro. Eu quero dar um golpe no seguro. Eu vendo meu carro e faço um boletim de ocorrência de furto. Tá certo? O delegado instaura o inquérito policial para verificar o suposto furto. E vai ver, chega no final que o furto não existiu. Não teve materialidade. Pronto. Objetivo do inquérito, finalidade do inquérito, apurar se existiu ou não o crime. Isso é materialidade. E também, porque tem o E aqui, a sua autoria. A autoria é quem? É para responder isso aqui, ó. Quem fez o crime? Tá certo? Ora, imagina que é o seguinte, vou te matar. Cara, por ironia do destino, o cara morre. Materialidade está comprovada. Agora, quem matou? Será que o cara que ameaçou realmente cumpriu a ameaça? Ou será que ele morreu por um terceiro? Quem vai buscar isso, definir a autoria, é o inquérito policial. Então, o inquérito policial é um conjunto de diligência realizado pela polícia judiciária, não é pelo juiz, é pela polícia judiciária, com o objetivo de buscar a materialidade, levantar a materialidade e sua autoria. Apurar a materialidade e autoria. Professor, quem é a polícia judiciária? Tá certo? Polícia judiciária, pessoal, vou colocar aqui de PJ, polícia judiciária é a Polícia Federal, é uma polícia judiciária responsável para investigar os crimes praticados contra a União, contra a autarquia, empresa pública, ou seja, os crimes federais. É a PJC, é a Polícia Civil, tá? Chamada de PJC, Polícia Judiciária Civil, tá certo? Que vai abrir concurso no estado de Mato Grosso, tá? Os senhores estão todos convidados, evidentemente já estão estudando de forma adiantada, né? Ou se já abriu o edital, evidentemente, focar mais nos estudos, tá bom? Polícia Judiciária, para investigar os crimes que não são de atribuições da Polícia Federal, porque não é um crime federal, um crime estadual. Por exemplo, eu furtei você, tá certo? Imagina que você é um servidor, você é um auditor da Receita Federal. Eu entro na sua casa e eu levo o notebook da Receita Federal, que estava com você na sua casa, está de home office. Eu pratiquei um crime federal, porque eu subtraí um bem da União. Quem vai me investigar? Polícia Federal. Agora imagina o seguinte, entrei na sua casa, você é auditor da Receita Federal. Eu furtei só pertences particulares. Não tem nada a ver com a União. Quem vai me investigar? Não tem nada a ver com a Polícia Federal. Mas, professor, eu sou um servidor público federal. Não interessa, cuidado, você já caiu na prova. Não é porque a vítima é um servidor público federal que a Polícia Federal vai investigar. Não. Leva-se em consideração o bem lesado. O bem lesado é de quem? O bem lesado é da União. O bem lesado é da empresa pública. O bem lesado é de uma autarquia. É da UFMT, é da Universidade Federal, é do INSS.
Quem vai investigar é a Polícia Federal. Agora, eu furtei você, mesmo você sendo um servidor público federal. Se eu levei só coisas particulares, quem vai me investigar? Polícia Judiciária Civil. Tá certo? A Polícia Judiciária ainda, lembra que eu falei dos crimes militares? Polícia Judiciária Militar, né? A própria PM investiga seus... Quando eu falo PM, eu estou falando aqui também do Exército, Marinha e Aeronáutica. Na verdade é PJM, então, para ficar melhor. Polícia Judiciária Militar. Serve para quê? Para julgar os crimes militares. Tá certo? Julgar os crimes militares. Olha só, quem julga é juiz. Para investigar os crimes militares. Tá bom? Eu sou soldado, você é meu comandante. Você me mandou fazer um negócio. Eu falei, não vou, quero ver quem que manda em mim. Olha, eu pratiquei um crime militar. Quem vai me investigar? É a Polícia Federal? Não, ainda que eu seja do Exército. Não vai ser a Polícia Federal. Não vai ser a Polícia Civil, ainda que eu seja policial militar ou Corpo de Bombeiro. Vai ser a Polícia Judiciária Militar. Tá bom? Pessoal, nós temos também a Polícia do Senado. Você viu a parlamentar que falou que foi agredida, que alguém entrou no apartamento dela e a agrediu? Você não viu? Passando aí? Quem que investigou? Foi a Polícia Federal? Não. Foi a Polícia Judiciária Civil? Não. Foi a Polícia do Senado, porque lá na casa, no apartamento onde moram os membros do Congresso Nacional, está sob a jurisdição da Polícia do Senado. Se praticou um crime lá, se praticou um crime dentro da Câmara, dentro do Senado, quem vai investigar é a Polícia do Senado. Essas são polícias repressivas e não preventivas. Elas são polícias repressivas. Como assim, professor? Nós temos polícia preventiva e repressiva. Polícia preventiva é a polícia militar quando está fazendo a ronda no seu bairro, né? Para evitar que o sujeito pratique o crime. Tá certo? Já a polícia repressiva, ela entra depois que o fato é praticado. Tá certo? Depois que o fato é praticado, que a Polícia Federal vai investigar. Depois que o fato é praticado, que a Polícia Civil vai investigar. Depois que o soldado maltratou o tenente, xingou o tenente, que a Polícia Judiciária Militar vai investigar. Depois que a parlamentar falou que foi agredida, que a Polícia do Senado passou a investigar. Repressiva aquilo que vem depois e não para evitar, porque o trem já aconteceu, tá bom? Tá, então, falamos do conceito e finalidade do inquérito policial, tá bom? Prosseguindo, natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica, ó, no mundo jurídico, esta fase do inquérito policial, qual é o nome? Onde que ela se encontra? Ela tem natureza jurídica judicial ou natureza jurídica administrativa? Tem natureza jurídica administrativa ou tem natureza jurídica judicial? Tá? Já falo para você, o inquérito policial não é judicial. Ele tem natureza jurídica administrativa, ADM. Administrativa. Por quê? Porque ela é feito, o inquérito policial, ele é conduzido, o inquérito policial é de atribuição do delegado. E o delegado não é autoridade judiciária, o delegado é uma autoridade administrativa. Então, cuidado com isso. Natureza jurídica do inquérito policial. Já caiu na prova para a Polícia Civil isso aí. Considerando que o inquérito policial é realizado pela Polícia Judiciária, tal caracteriza um procedimento judicial falso. Ó, professor, mas tem tudo a ver judiciária com judicial. Não. Apesar de ser feito pela Polícia Judiciária, a sua natureza jurídica é administrativa. Tá bom? Em razão da sua natureza jurídica administrativa, você vai também gravar o seguinte, que o inquérito policial, ele não tem contraditório. Ele não tem contraditório, ele não tem ampla defesa. Professor, o sujeito não tem direito de se defender no inquérito policial.
Não, eu diria para você o seguinte: não é que ele não tem direito, é que ele não tem do que se defender. Essa seria a resposta correta. Porque direito de contratar advogado, problema dele, dinheiro é dele, ele contrata se quiser. Agora, ele vai se defender do quê? Daquilo que estão investigando. Ah, então para aí, ó. Estão apenas investigando, ainda não é acusado, e a gente só se defende se for acusado. Ora, mas essa fase que é administrativa, esta primeira fase do inquérito policial, o sujeito, ele é apenas investigado. Se ele é apenas investigado, ele não tem do que se defender. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. Tá certo? Eu sou investigado de um furto, contrato você para me defender. Você é advogado. Você chega lá e fala pro delegado: delegado, quero que o senhor aí, ó, ouça 3 testemunhas que vão provar que o meu cliente Marciano Xavier não praticou o crime. O delegado vai olhar para sua cara e vai falar assim, ó: eu vou ouvir se eu quiser. Como assim? Vou anular seu inquérito policial porque isso é cerceamento de defesa. Não tem nesta fase acusação. Se não tem acusação, você não tem o direito de defesa. Você vai obrigar o juiz a ouvir a sua testemunha lá na fase judicial, na segunda fase. Aqui, o inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa, beleza? Exceto inquérito policial instaurado por ordem do presidente da República para expulsar estrangeiro. Desculpa, por ordem do ministro da Justiça para expulsar estrangeiro. Este inquérito para expulsão de estrangeiro, quem faz esse inquérito é a Polícia Federal, por determinação do ministro da Justiça. Então é a única exceção. Como é que eu vou responder na prova? Inquérito policial sem contraditório e sem ampla defesa. Agora, se tiver uma alternativa gritando ali, ó, que inclusive o inquérito policial para expulsar estrangeiro não tem contraditório e ampla defesa, você mete um falso. Porque o único inquérito que tem contraditório e ampla defesa é aquele instaurado para expulsar estrangeiro. Como assim, professor? Sujeito é estrangeiro, veio no Brasil, praticou tráfico de drogas, é condenado por tráfico de drogas, vai instaurar um inquérito para mandar ele embora. Tá certo? Depois que ele cumprir a pena, ele vai ser expulso do Brasil. Como é que é? Bota o cara no ônibus e manda embora? Não, tem que ter um inquérito policial para expulsar ele daqui, ó. Nesse inquérito, abre a possibilidade de defesa para ele, tá bom? Senhores, e aí o pacote anticrime trouxe algumas alterações. E uma das alterações, principalmente para você que vai fazer concurso para polícia, tá certo? Na área de segurança pública, tá? Trouxe os inquéritos policiais instaurados contra policiais, contra integrante da segurança pública, por uso da força letal em serviço. Que trem é isso? Uso da força letal em serviço. Ou você é policial, você está numa operação, o cara saca a arma, você foi lá cumprir um mandado de prisão, o cara saca a arma, você atira e mata o cara. Como é assim? Matou e aí não vai virar nada? Não, você vai instaurar inquérito policial para provar se realmente você estava em legítima defesa, se você não excedeu, entendeu? Olha, pessoal, agora há uma previsão de que, apesar do inquérito policial não possuir contraditório e ampla defesa, quando o inquérito policial tiver como tema, tiver como objeto da investigação o uso da força letal, matou ou tentou matar em serviço, o policial tem o direito de constituir um defensor, um advogado. E se o policial não tiver dinheiro para constituir o advogado, vai para a Defensoria Pública. E se não tiver Defensoria Pública, a instituição a que pertencer o policial deve arrumar um defensor para ele. Essa é uma determinação do pacote anticrime. Tá certo? O uso da força letal consumado ou tentado, o policial tem o direito de constituir defesa. Como assim? Instaurou o inquérito policial, ele vai ser citado, tem que ter uma citação. 48 horas após a instauração do inquérito policial, ele deve ser citado. Para quê? Para constituir ele
constituir um defensor. Geralmente, as polícias dos estados já têm escritório de advocacia, as associações. Tá certo? Por exemplo, o meu escritório advoga aqui no estado de Mato Grosso para a associação dos oficiais administrativos, subtenentes, sargentos, cabos e soldados do estado de Mato Grosso e para os escrivães. Tá certo? Já tem um contrato com o sindicato escrivão e também com a associação, já que polícia não pode ter sindicato, mas tem associação. E assim em todos os estados. Entendeu? Ah, mas você que não tem associação, você quer contratar um? Beleza, você tem o direito, você vai ser citado para constituir um defensor. Tá? Intimação da instituição do investigado. Como assim? Ó? O investigado não nomeou defensor. Não tem dinheiro ou não está associado. Não quis. E aí deixa o coitado que matou um cara lá no exercício da profissão, portanto, em legítima defesa, porque o cara ia matá-lo. E aí, só porque o cara não constituiu advogado, vai deixar ele a ver navios no inquérito policial? Não. Aí fala, ó, intima a instituição dele. O que é? Você é policial civil? Vai intimar o diretor da Polícia Civil. Você é policial militar? Vai intimar o comandante da Polícia Militar ou a corregedoria. Para quê? Para eles mandarem um defensor, para eles nomearem um defensor para você. Então, nomeação de defensor. Depois eu vou ler os artigos com você, tá? Atribuição. Tá. Fechamos então aqui. Natureza jurídica administrativa, não tem contraditório e ampla defesa. Aí, ó, o estado. Opa! Quando o inquérito policial tiver como objeto investigação versando sobre o uso da força letal, policial que atirou em alguém, não morreu ou morreu, não interessa, consumado ou tentado, ele tem o direito de ser citado para ele constituir defensor. Se ele não constituir defensor, a instituição dele tem que ser intimada para a instituição dele arrumar um defensor para ele. Tá bom? Atribuição. Atribuição de quê? Atribuição do inquérito policial. De quem conduz o inquérito policial? Porque quem conduz o processo é o juiz, né, pessoal? Não é o promotor? Não. O promotor acusa. O juiz, ele é o condutor do processo. Não é o defensor? Não. O defensor defende. O juiz é o condutor do processo. Mas nós não estamos falando em processo. Nós estamos falando de inquérito policial. Quem é que conduz? Quem é o presidente? Autoridade policial. Autoridade policial. Mas quem é a autoridade policial? Delegado. Professor, a autoridade policial não pode ser investigador? Não. A autoridade policial não é escrivão? Não. A autoridade policial não é o perito? Não. Para a lei processual penal brasileira, entende-se como autoridade policial o delegado de polícia, tá bom? Muito bem. Ele, delegado, é que tem a atribuição do inquérito policial. Professor, Ministério Público, promotor, pode ter atribuição? Ele pode ser presidente do inquérito policial? Não, não pode. Presidente do inquérito policial é delegado, tá bom? Agora, cuidado com as pegadinhas. Marcelo, você está dizendo que só o delegado pode investigar? Falso. Eu estou dizendo que o delegado, ele é a autoridade que tem a atribuição, que tem a presidência do inquérito policial. Mas o CPP, lá no artigo 4º parágrafo, fala que outras autoridades poderão investigar. Outras autoridades poderão investigar. Então, cuidado, porque já caiu na prova, inclusive da Polícia Federal, salvo o melhor juízo, perguntando se a investigação é atividade exclusiva da Polícia Judiciária. Falso! Porque outras autoridades têm a atribuição de investigar. O que não pode, pessoal, é outras autoridades, uma autoridade tributária, uma autoridade do Ministério Público, uma autoridade não sei do que, assumir o inquérito. Não. O presidente, o Banco Central, você pode investigar? Pode. Agora, você não pode instaurar inquérito, né, Banco Central? Você pode dar nome de qualquer coisa, chama de dossiê, chama de qualquer coisa. Tá certo? Agora, o inquérito policial, tratado no Código de Processo Penal, esse é do delegado. O que não impede. Você, por exemplo, que está me assistindo, pode ser que você seja um servidor público.
E você pode ser que já viu falar em várias situações de sindicância. PAD, processo administrativo, não é uma forma de investigação? É, mas olha o nome, PAD, sindicância, investigação preliminar. Outras autoridades, quando autorizadas por lei, podem investigar. O Ministério Público pode investigar? Pode, mas você acabou de falar que não pode. Ele não pode ser presidente de inquérito, mas ele pode investigar, pode chamar de qualquer nome, chama de procedimento administrativo, chama do que você quiser. O inquérito policial, quem preside é delegado de polícia, o que não impede outras autoridades de investigar, desde que autorizadas por lei, tá bom? Olha aqui. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais delegadas no território de suas respectivas circunscrição. E terá... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular, cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em meta de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço! Clique like.